A ideia desse meeting é discutir tudo que o setor está fazendo e tudo que a gente enxerga como favorável e positivo para o setor de geração distribuída no Brasil. Só que a gente começa trazendo uma provocação para todos nós que trabalhamos no setor solar. Esse slide, ele começa com a frase do Homer Simpson. Existem três jeitos de fazer as coisas. A primeira é o jeito certo, a segunda é o jeito errado, e a terceira, ele fala que é do meu jeito, que é o jeito errado, sendo mais rápido. Isso é triste, porque, infelizmente, essa é a forma que nós encontramos grande parte das nossas usinas feitas no Brasil atualmente. Essa é a forma que muita gente desenvolve projetos no Brasil ultimamente. Não é do jeito certo, não é apenas do jeito errado, mas é do meu jeitinho. É do jeito errado e mais rápido. E é isso que nós, como associação, queremos mudar. E essa história começa com algo que a Orion, a empresa a qual eu trabalho, além do trabalho que a gente faz na BGD, desenvolveu para cuidar dos próprios projetos. A Orion ela vai fazer nos próximos 3 anos 2 gigawatts em usinas solares. 85% dessas usinas são de geração distribuída. Nós avaliamos 2,5 gigawatts em projetos de geração distribuída nos últimos 4 meses. 2,5 projetos que são de usinas de 5 megawatts para baixo, totalizando 2,5 giga. E, pasmem, mais de 60% desses projetos foram para o lixo. Foram para o lixo porque eles não obedecem requisitos básicos. E eu vou mostrar a vocês quais sejam. Todo mundo tem um alvo. E todo mundo acha que atirar a flecha para o alvo, independente de onde ela caia, é o correto. O que nós fizemos desta vez foi estabelecer o alvo correto para que esta flecha ela tenha o destino ao qual ela foi construída. Não adianta você desenvolver um projeto que ele não pode ser vendido, que ele não pode ser construído, em que o investidor não acredita que ele vai dar certo, em que os bancos não vão te liberar dinheiro, em que os players que você trabalha com não vão querer apostar. Nesta sala, temos instaladores, desenvolvedores, integradores, comercializadores, gestores de energia e clientes final que vão tomar esses projetos. Eu vou falar um pouco para vocês de ESG. ESG, essas 3 letrinhas tão poderosas ultimamente, ela tem 3 escopos para mitigação de CO2, de gás carbônico. A primeira dela é quando você mitiga a sua própria emissão. A segunda é quando você mitiga a sua emissão por energia. E a terceira, ela é 7 vezes mais difícil de se alcançar do que as 2 primeiras juntas. Significa que é você mitigar o CO2 de toda a sua cadeia, de todos os seus stakeholders, ou seja, eu vou ajudar quem me fornece e quem compra de mim a mitigar CO2. E por isso que a gente está vendo que empresas como Heineken, como Ambev, como Coca-Cola, como Oxo, construtoras como a MRV e outras empresas, elas estão assumindo essa responsabilidade para ajudar toda a sua cadeia a mitigar CO2. Por isso é tão importante que isso aconteça. E para que isso aconteça, para que nós demos seriedade a esse processo, os nossos projetos precisam nascer da forma correta. Na análise de 2,5 GB, 60% foram para o lixo porque havia problema na constituição das empresas. A regulamentação ela não permite que se venda parecer de acesso. Todos sabemos disso. Então, o que é feito? Esse parecer é incorporado a uma empresa, que ela pode ser uma SPE, que ela pode ser um SA, e essa empresa ela é vendida suas cotas para uma outra empresa. Só que para que isso aconteça, a Constituição tem que estar de acordo com a lei.
Os sócios têm que estar regularizados. Não pode haver pendência jurídica, execução fiscal, execução civil, execução penal. Isso são grandes falhas que a gente não se apercebe do que faz até o momento em que você quer vender a sua empresa com um parecer integrado a ela. Vai para o lixo. Você perdeu dinheiro, você perdeu tempo, porque isso não vai acontecer. Outra questão é a questão fundiária e questão ambiental. Se o terreno ao qual a sua usina está projetada para ser construída é uma área minerária de mineração, qualquer outra pessoa pode chegar no Ministério de Minas e Energia e pedir lá o uso daquela terra para mineração. Se a usina estiver construída em cima, sabe o que acontece? Tira a usina. Eu não quero saber quanto você gastou, não me interessa. Eu vou lá, como uma jazida mineral, eu vou usar aquela área para que eu tire o mineral do solo. E a sua usina vai para o saco. Você perde a usina. Um parecer de acesso aprovado numa concessionária, numa distribuidora, muitas vezes ele passa em linha férrea. Pasmem, ele passa a conexão do aeroporto, ou seja, a sua transmissão passa dentro do aeroporto. Isso foi aprovado por acaso, foi na CEMIG, mas isso poderia ser em qualquer uma outra distribuidora. E eu falo da CEMIG sendo a melhor distribuidora do Brasil. Imagine as outras, para vocês verem o nível de absurdo que se tem o parecer de acesso. Contratos com a distribuidora, o contrato de CUSD, todos os contratos vão ser revistos. Então, o que nós criamos foi um arcabouço para que a gente tenha segurança para quem está comprando ou arrendando a usina, para quem está investindo nessa usina, para quem está construindo essa usina. E como a gente faz isso? Normatizando. Normatizar é fácil? Não. É chato, é penoso, dói. Várias pessoas vão reclamar? Vão. Mas isso vai trazer um benefício incrível para o nosso mercado. Normatizar. Nós fizemos isso na Orion de forma empresarial, onde eu atinjo a base da pirâmide. É bom para o nosso negócio, nós nos tornamos referência, mas morre ali. Esse projeto ele foi apresentado ao Guilherme Crispim, que é o presidente da ABGD. Por que ele foi apresentado ao Crispim? Porque nós precisamos, e nós precisávamos, e continuaremos precisando de alguém com um olhar não olhando para o próprio umbigo, como nós olhamos para o nosso, buscando resolver um problema nosso. Apresentamos ao presidente da associação, que diariamente conversa com integradores, conversa com desenvolvedores, conversa com bancos, conversa com agentes financeiros, para que a gente pudesse... Faz sentido isso? E a associação entendeu que sim, olha, faz sentido, e eu quero te propor o seguinte, eu vou trazer isso para um programa nacional dentro da associação, porque nós entendemos que isso tem muito a agregar ao nosso mercado. Porque todo investidor, quando tiver agora um megawatt validado, com um selinho lá carimbado, ele não vai pensar duas vezes. Isso passou por uma série de requisitos básicos, existem 4 parâmetros, 4 critérios que avaliam esses projetos e garantem o selo a isso. Então, isso dá segurança e a certeza que nós vamos, em um mercado que cresce exponencialmente, fazer a coisa certa, da maneira certa, no tempo certo. Essa é a grande questão, esse é o grande legado que o Mega Validado traz. Deixa eu voltar. Esse era o selinho que nós criamos lá, antes da BGD dar o olhar dela. Esse é o selo correto, é o selo que nós passaremos a utilizar de hoje em diante, selo ABGD. Nós abandonamos um selo que era puramente Orion, incorporamos tudo aquilo que a BGD acha e acredita ser correto, porque nós acreditamos nessa associação, acreditamos no que estão fazendo, para incorporar isso a tudo que nós estamos realizando, aumentando assim a base de tudo aquilo que a gente vai alcançar. Por que nós resolvemos compartilhar isso aí com a BGD e agora levar ao mercado? É muito simples. Tudo no mundo se trata de quem tem um projeto e quem tem um dinheiro. Hoje no mundo existe excesso de dinheiro e escassez de bons projetos.
Eu ouço inúmeras vezes, poxa, eu tenho um projeto, mas ninguém financia. Eu tenho um projeto aqui com PPA ótimo, mas ninguém quer comprar. O que você acha que é ótimo não é, porque ele não passou por um processo de normatização. O que você acha que é banana, o seu vizinho acha que é maçã, o outro acha que é jaca, o outro acha que é mango, o outro acha que é uva, o outro acha que é caqui, e há quem acha que seja abacaxi. Esse é o problema. Então, o que nós estamos fazendo é trazer para o financiador, trazer para o cliente final, trazer para o desenvolvedor, o construtor, o EPCista, as bases corretas e adequadas, onde ele vai poder avaliar verdadeiramente, comparar banana com banana, maçã com maçã, de tudo que ele está vendo. Então, a gente está trazendo padronização, certificação da modelagem financeira, validação técnica, validação ambiental, validação legal, validação financeira, validação de contratos e a certeza da rentabilidade do projeto. Pessoal, esse é o projeto Megawatt Validado. A gente vai ter um meet, vocês vão poder perguntar, a gente vai discutir sobre isso aqui. Mas eu queria fazer só uma observação. Nós assinamos um contrato de 100 megawatts com a primeira empresa que acreditou nesse projeto, que foi a Bolt Energia. Então, a gente vai entregar 100 megawatts validados e, a partir de hoje, não utilizaremos mais a nossa metodologia, mas a gente passa a utilizar a metodologia da BGD, porque essa passa a ser para nós, e eu espero que passe a ser para o mercado, aquilo que vai guiar todos nós a um caminho de fazer a coisa certa, da maneira certa, no tempo adequado. Vou passar um vídeo bem rapidinho, só de 1 minuto e meio, para vocês verem o projeto que a gente assinou com a Bolt. E obrigado. Mesa é uma das principais estrelas da constelação de Órion. É uma estrela múltipla, assim como o projeto da Orion E, que leva o seu nome. O projeto Mesa é um projeto de 100 megawatts, dividido em cerca de 30 usinas fotovoltaicas, distribuídas em 6 estados brasileiros, como Minas Gerais e Goiás. Serão usinas de mini geração com potências de 1 a 5 megawatts, com todos os pareceres de acesso devidamente validados pela equipe da Orion E, com contrato de EPC devidamente negociado, contratos de OIM, contrato de arrendamento da usina, além da reciclagem total da usina no final de sua vida útil. O projeto segue o mesmo caráter de ESG que todos os demais projetos desenvolvidos pela Orion E. Além disso, há um caráter múltiplo que não o limita apenas na construção de usinas renováveis. O Mesa vai estabelecer parâmetros para um mercado que cresce de forma exponencial, trazendo mais segurança para os desenvolvedores, para os investidores e para os clientes finais. Tudo através de um conceito: Megawatt Validado. Por que é importante ter o Megawatt Validado? Porque hoje existe uma infinidade de projetos desenvolvidos ou em desenvolvimento que somam mais de 10 gigawatts e que, por diversos motivos, não possuem as condições mínimas para serem construídos, pois não cumprem requisitos técnicos, comerciais, jurídicos, fundiários ou mesmo ambientais básicos. São projetos que não passam por uma validação integrada, que vai desde a modelagem financeira, passando pelo parecer de acesso, até o contrato de reciclagem no final da vida útil do projeto. O Megawatt Validado é uma das nossas maiores contribuições para o setor. Ele irá padronizar a forma como os projetos precisam ser validados, trazendo mais segurança para todo o mercado e seus stakeholders. Afinal, gerar energia renovável passa também por organizar todo um mercado, gerando valores e segurança para o planeta, para os investidores e para as futuras gerações. Orion E. Sustainable Energy. A ideia aqui agora é a gente promover um debate de pontos que dentro da BGD a gente entende como pontos centrais nessa discussão nossa do desenvolvimento da geração distribuída, no Brasil. Então, nós temos 3 profissionais aqui, eu diria, de áreas distintas, com experiências distintas, mas com experiência vasta no mundo da geração distribuída. E aí eu gostaria também da participação de vocês, aproveitar esse momento para perguntas, para que a gente possa enriquecer essa discussão.
Eu conheço muito bem os três que estão aqui, fazem parte do meu time, do nosso time da BGD. Hugo Albuquerque, que foi Country Manager da Canadian no Brasil, que passou por outras grandes distribuidoras de equipamentos e que agora está com um projeto fantástico, incrível na Orion E. Comigo também Inar Tribucci, diretor jurídico tributário da BGD. O Inar Tribucci também é sócio fundador da Tribucci Advogados, que trabalha há bastante tempo também no setor tributário com foco na energia. E nosso amigo Carlos Felipe Café, famoso Café. O Café, ele inventou o sol. Depois que ele inventou o sol, ele propôs essa ideia do fotovoltaico, aquecimento solar e tudo. O Café é da Evo Solar, uma empresa também constituída, forte no setor, principalmente de usinas, principalmente de operação e manutenção, mas também com a participação forte na Forte Leve Solar, uma distribuidora reconhecida nacionalmente. Então, gente, eu acho que nós aqui temos uma oportunidade muito boa de aprender com esses profissionais. Eu vou começar pelo Café. Café, segunda-feira, agora, dia 7, nós alcançamos 15 gigas de geração distribuída no Brasil. Na fonte solar é predominante, mais de 96, 7% da matriz é solar na GD. Se a gente for olhar por unidades de produção, quase 99%, mas a gente sabe do potencial da GD também em outras fontes. Eu queria que, trazendo a sua experiência já de 1995, né, contar para a gente um pouco como é que você está vendo a evolução desse mercado nos últimos anos, os desafios, né, o que vem pela frente. Maravilha, Crispim. Todo mundo ouvindo, pessoal? Boa. Vamos lá. Alô, alô. Eles falaram que eu desligar. A outra também, olha. Me ovo. Ué, normal. Então mantém. Vai ficar? Vai manter o som? Então pronto. Então tá, vou tirar esse fone de ouvido aqui. Bem melhor, né? Eu Pessoal, prefiro. Esse microfone tá melhor. Vai. Vamos lá. Esse aqui tá melhor. Bom, Crispim, quando eu comecei realmente a trabalhar com energia solar em 95, com uma outra tecnologia, né, de solar, térmica e fotovoltaica, era para aplicações apenas off-grid, mas os desafios do mercado eram semelhantes, né? E eu colocaria que os desafios são muito, muito parecidos. Ter mão de obra qualificada, bons negócios qualificados, o que o Hugo acabou de apresentar evidencia isso, que o mercado ele caminha para uma maturidade, ele exige isso. É lógico que quando eu estava trabalhando em 95, montei a empresa em 99, as coisas caminhavam mais lentamente, né? Não tinha celular, não tinha essa comunicação tão rápida que a gente tem hoje. Então, o que mudou de lá para cá foi a velocidade. Então, quando o Hugo botou ali o Homer Simpson ali, certo ou errado, mas se eu fizer errado, vou fazer do meu jeito e vou fazer mais rápido. Eu acho que o desafio que a gente tem hoje é fazer mais rápido, entendendo os desafios do mercado. Ou seja, a gente tem um desafio que é mundial, que é falta de mão de obra. Eu vivencio isso na minha empresa, vejo isso acontecer com todo mundo que eu converso. Né? Se a gente perguntar para todo mundo que é integrador aqui, ou empresário, vai falar que falta mão de obra, falta um engenheiro qualificado, falta um instalador qualificado, falta uma vistoria qualificada. Se a gente observa para a evolução das tecnologias, a gente tinha 3 ou 4 fabricantes de inversor até pouco tempo atrás. Hoje a gente tem dezenas e dezenas de novas tecnologias sendo trazidas para o país, com mais de 400 distribuidores ou importadores, trazendo um monte de tecnologia que a gente precisa avaliar e saber se isso realmente vai funcionar. Eu acho que o pensamento também o que o colocou também, que a gente tem que pensar que é rápido, mas é uma relação, é um casamento. A energia solar e a geração distribuída é um casamento com o sistema elétrico nacional, é um casamento com o consumidor final de 20, 25 anos. Tem que estar preparado, o setor tem que estar preparado para encarar essa relação de longo prazo, senão o mercado ele tende a sofrer. Né? Então, hoje o passivo já começa a aparecer, ou seja, a gente lembrar, 75% da capacidade instalada solar foi instalada nos últimos 4 anos.
Então, os desafios nem bateram a porta, né? Eles estão chegando agora, né? E é por isso que, como associação, a gente tem pensado em ações estruturantes, no sentido de dar credibilidade ao mercado, dar credibilidade à tecnologia, né? E eu acho que esse é o grande desafio, dar essa sustentabilidade na velocidade que precisa. Hoje de manhã, acabei de conversar com o pessoal da ONS, estava ali na porta, inclusive o operador nacional do sistema, e ele vai fazer uma palestra amanhã sobre isso, mas ele teve com a ANEEL, ele se reuniu com todas as distribuidoras do país nas últimas 2 semanas e perguntou o seguinte: eu preciso mudar 4 parâmetros dos inversores agora. Tudo que está instalado. Eu preciso atualizar os parâmetros de proteção porque os 15 gigawatts que nós temos na geração distribuída já estão impactando severamente no sistema de transmissão. Ele acabou de me falar que ele vai mandar um ofício para todos os fabricantes, para todos os integradores, para a gente atualizar online, porque ele precisa saber se esse retorno, se o inversor vai se comportar como ele quer. Porque a exponencialidade incomodou o sistema de transmissão. E ele falou que a gente vai ter um problema grande na Copa do Mundo, que eu não sabia. Que o fato da gente abrir a geladeira... Não peguei o microfone, que é isso? Ele falou o seguinte, que tem um problema... Para de instalar, não. Para de instalar. Porque ele falou que na hora que a gente... Os Jogos do Brasil das 16 horas é traumático para a ONS com a geração distribuída trabalhando. E eu não consegui captar depois de uma café pensa. Na hora do intervalo do jogo, a galera vai lá e abre a geladeira. E ao abrir a geladeira, eu tenho um disparo do consumo pelos compressores e a GD está diminuindo a injeção de energia na hora do intervalo do Jogo do Brasil. E ele falou que ele precisaria desse apoio nosso para falar assim, não abre a geladeira, não bebe cerveja no jogo, está proibido. Mas ele falou o seguinte, que é tão rápido o crescimento que ele foi falar com as distribuidoras, eu vou mudar os parâmetros de proteção porque eu preciso. Né? E de todas as distribuidoras do Brasil, ele só teve um desafio com uma. Todas as outras aceitaram essa mudança nos parâmetros. Então, você vê que é tão rápido que o operador nacional, o sistema de transmissão, preocupado com blackout, quer que nós aqui embaixo, na base, atualizemos os firmware de todos os inversores que estão instalados antes e forneça inversores com esse firmware já funcionando. Então, eu acho que isso retrata muito bem o desafio que a gente tem. É ser rápido. Fizemos errado no início, teoricamente estava certo, mas agora já é errado, então o que era certo já não é certo, já é errado, e a gente precisa encarar isso de forma muito séria. Então, acho que o desafio desse mercado é muitas coisas que eram certas não são mais, e a gente precisa fazer tudo muito rápido. Então, a dica é a seguinte, aquele coolerzinho de plástico, né? Enche de gelo lá pela 1 da tarde, põe o que tiver que beber ali, não abre a geladeira no intervalo do jogo, conto com todos vocês para a GD continuar no seu processo de crescimento. Não, mas é interessante, por isso que é bom, tá vendo, esses debates, por isso que o pessoal fala, Guilherme, você pode ser mediador de um painel, moderar? Eu falo, claro, porque toda vez eu aprendo muito, algo novo. E aí você tocou num ponto que eu já vou rolar a bola para o nosso amigo Einar. Possíveis passivos que a gente não está conseguindo ver agora, né? Que acho que é um tema, 75%, né, Café? É muito, né? É muita potência que a gente colocou, de fato, nos últimos anos, poucos anos. E aí eu acho que tem cuidados, Einar, que eu não sei se está todo mundo olhando. Desde a microgeração, né, dos integradores pulverizados, as empresas maiores, talvez, de mini geração. Qual que é o teu olhar sobre isso? Como é que você está vendo isso? Qual o risco que tem nisso? E também, e aí já numa segunda pergunta que eu já vou emendar ali com o Hugo, essa questão também dos projetos, né? A gente vê muito isso lá na BGD, uma iniciativa que a gente teve, até numa conversa que nós tivemos no início do ano, um cuidado de retirar do site da BGD os modelos de contrato. Nós fomos duramente criticados por isso, por alguns associados, porque queriam ir até o nosso site e achariam um modelo de contrato. E aí, por isso é bom a gente ter gente boa do lado. Einar, nosso diretor jurídico, falou assim, a gente não pode fazer isso. E aí eu queria também que você comentasse sobre isso. Por que a gente não pode fazer isso e os riscos de passivo que vem pela frente?
Obrigado, Guilherme. Obrigado por ter falado essa questão do contrato. Agiu em legítima defesa aqui do colega, obrigado, me salvou. Eu não sei se boa parte aqui é associada da BGD, mas vou falar bem rapidamente essa questão de contratos, porque é proibido pela OAB, né, que uma entidade que não seja o escritório de advocacia preste serviços jurídicos. Então, não cabe a uma associação prover modelos de documentos, ajuizar processo, não é o papel da associação. O papel da associação é difundir o conhecimento. Então, o que a gente preparou no ambiente da BGD, o que está escrito, né? Fora o que não está escrito, mas o que está escrito ali são cadernos de diretrizes orientativas do que é possível inserir no contrato, mas não de uma forma exaustiva. Pode ser excluído ou incluído, mas a gente colocou ali uma ideia do que minimamente deveria conter. E falando da BGD, para aqueles que não são associados da BGD, o nosso intuito ali, enquanto figurando no papel jurídico / regulatório, tributário, é que a gente troque experiências também. Não somos detentor máximo do conhecimento. Tem muita coisa que acontece no dia a dia empresarial que a gente fica sabendo e é legal que a gente tenha ali essa troca. Exemplo, até pouco tempo atrás, as associações não estavam sendo aceitas pelas distribuidoras, associações para o modelo de geração compartilhada. Faz 15 dias tive uma reunião, soube que a CEMIG, o corpo jurídico, me trouxe que eles já estavam aceitando a associação. Eles tinham um problema técnico, parametrização do sistema, mas eles já estavam aceitando. Então, esse tipo de informação a gente troca mais rápido, a gente tem um grupo de WhatsApp na BGD, para falar, olha, então, soubemos que em dita concessionária de energia já está sendo aceito o modelo de associação. O que pode incluir aqui nesse modelo, vocês acham certo isso? São dúvidas pontuais e a gente ali responde. Mas a ideia ali não é ficar escrevendo um memo. Tem gente que fala, me dá um parecer sobre tal coisa. Não, não é o papel da associação. É fazer essa troca. Então, só para deixar bem claro o que é o papel da BGD na parte jurídica. E que não deixa também de ser papel, mas respondendo a pergunta do Guilherme, o que a gente identifica enquanto advogado atuante desse mercado de eventuais passivos, que o Café trouxe aqui, que a gente deve ter passivos aí, passivos para os consumidores e também passivos para as distribuidoras, né? Que elas também têm passivos aí que devem vir à frente, que é o tema da judicialização, né? Então, falando da judicialização, para vocês que estão provendo soluções diariamente para os seus clientes, existe um princípio no processo civil, que é a teoria da aparência. E por que eu falo sobre a teoria da aparência? Teve um exemplo que eu vi lá na Resolução 1000, que existe a obrigação de todo prosumidor, né, instalar uma plaquinha de advertência que ele tem ali a geração própria da energia. E isso serve para evitar um acidente com quem for fazer uma manutenção. Ali, me corrija se eu estiver errado, Café. E esse exemplo vale para todo o resto, né? Se tem uma descarga aí no sistema por um projeto mal instalado, a teoria da aparência também é válida. Se você tem lá um projeto super bem montado, com todas as fixações, estruturas, cabos, etc., todas as proteções muito bem realizadas, caso a distribuidora eventualmente venha a demandar essa usina, seja de micro ou mini geração, por eventuais danos à rede, você tem ali a teoria da aparência a seu favor no eventual contencioso, porque demonstra que você tomou as medidas necessárias. Agora, se o seu projeto está horrível, o Café outro dia me trouxe fio escapado, não sei o que cruzado, e a distribuidora acusar esse gerador por um dano à rede, a teoria da aparência vai ser completamente contra ele numa eventual perícia, por demonstrar ali que o projeto não tinha nenhum tipo de zelo. Então, é importante, porque isso é um passivo de vocês, que se eventualmente esse consumidor ele for demandado pela distribuidora, ele vai ter o direito de ação de regresso contra aquele que instalou essa solução energética para ele. E, falando do outro lado, da distribuidora, eu acho que
a gente está aí numa reta final em tese, né? Gostei muito do argumento, do ponto que o Guilherme falou, não vai acabar, né? A questão não é só lucro, tire, VPL e o caramba 4. Tem gente que quer o sistema dela e pronto. Eu mesmo falo por mim, vivi um tempo pensando, é melhor ter o dinheiro investido e pagar aluguel. Chegou um momento que aí veio a pandemia, os seus investimentos vão lá para o chão, aí você fala, caraca, cadê minha casa própria, né? Então, a casa própria é segurança. E o sistema fotovoltaico é um bem durável, é a mesma coisa, né? Tem muita gente que tá nem aí se atira isso ou Y. Ele quer o sistema e pronto. E temos apenas 1.400.000, mais ou menos, de unidades consumidoras. Temos 220 milhões de habitantes, né? 86 milhões de UCs. É um número que, então, dá para crescer bastante ainda. Mas em que pese tudo isso, a gente ainda tem uma janela curta, uma corrida em tese aí que está sendo difundida no mercado, e a gente tem toda a mídia para trabalhar nisso até o dia 5 de janeiro de 2023, para fazer solicitações de acesso e manter a regra de compensação TE e TUJ 100%. E o que eu sugiro a vocês é se preparem em termos de prova. Realizem. A distribuidora não está respondendo. Liguei para ela. Manda e-mail com aviso de recebimento. Manda R. Existem certificações digitais. Coloca lá no Google e-mail com certificação, mensagem, WhatsApp com certificação. Porque um contencioso vai acontecer com a distribuidora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas ele vai acontecer. Em N assuntos. N. Seja porque está cobrando encargos de conexão para microgeração, seja porque não está, porque está cobrando a disponibilidade mínima, seja TUJ-G, o ICMS da TUJ calculado errado. Tem, assim, não falta tema para discutir processo. Então, documentem. Teoria da prova, precisa estar documentado. Não adianta você ir lá falar direito consumidor, eu tenho razão aqui, como é paralelo aqui, né? Direito trabalhista, o trabalhador vai lá, fala o que quer e não precisa provar o ônus da prova. Não, a gente tem que provar também, né? Então, se preparem aí documentalmente para minimizar esses prejuízos, principalmente também porque os seus clientes não dominam a matéria e se a usina não for conectada, ele vai achar que a culpa é sua. Isso a gente lá no escritório também já está fazendo, está defendendo alguns processos para o integrador, porque a usina não foi conectada, o cliente está tendo teve um custo alto, tem um exemplo lá de granja, o cliente final era uma granja, teve um custo altíssimo com madeira tarifária, ele ajuizou a ação pedindo perdas e danos para o integrador que não conectou a usina no tempo necessário, mas a culpa é da distribuidora X. E o cliente não quer saber, não entende. Mas prazo da regulação fala 15 dias da solicitação de vistoria, não sei o quê, não tá nem aí com isso daí. E o juiz também não faz ideia do que é regulação 1000. Então, é salutar que todo mundo está na linha de frente aí, porque vocês estão no meio, né? Porrada de cima para baixo, entre a distribuidora e o cliente. Então, é importantíssimo que se defenda. Muito bem, muito bom. Acho que agora pode abaixar um pouquinho. Eu ainda estou com a teoria da aparência na cabeça. Porque toda vez eu tenho que me provar muito inteligente, porque o pessoal fica julgando pela minha beleza, entendeu? Isso me atrapalha muito. O que não tem uma coisa a ver com a outra, inclusive, né? Nem a beleza, nem a inteligência. Seguindo. Preparado, Hugo? Teoria da aparência? Vamos lá? Hugo, você também tem uma história bacana demais na energia renovável, né? na GD. E eu tenho lido muito as tuas... Aliás, na teoria da aparência, para tentar ser um pouco mais inteligente, eu leio os seus posts do LinkedIn, né? E você tem falado muito aí da questão do ESG, do hidrogênio verde. Você fez uma excelente apresentação aqui agora de um modelo que eu estou convicto que vai funcionar, que vai ajudar muito o mercado. O Megawatt validado vai organizar algo que a gente já estava precisando organizar há algum tempo no faroeste caboclo da GD que a gente estava vivendo.
e comparar de fato banana com banana, maçã com maçã, e saber por que aquele projeto tem um resultado ou vale mais do que o outro. Isso você já apresentou aqui para a gente, agora está aberto para o pessoal falar. Mas eu queria que você contasse um pouco da tua visão desse movimento da transição energética que está acontecendo agora, tanto com o olhar para o ESG, que é algo que eu sei que você debate bastante, e a entrada do hidrogênio verde nesse contexto todo, né, que já está aí batendo na porta. Como é que você está vendo tudo isso? Vamos falar um pouco de Brasil e sair um pouco do Brasil para a Europa. O Brasil ele tem uma matriz limpa. A gente tem uma matriz elétrica e energética limpa. A matriz elétrica, 86% é renovável, mas temos aí eu vou usar uma palavra que pode parecer pesada, mas ela não é. Temos a infelicidade da dependência hídrica. Quando eu falo infelicidade, porque qualquer dependência é infeliz. Eu não estou questionando a hídrica. Qualquer dependência ela é infeliz, porque ela nos deixa sem opção. Tá? Hoje, os países menos livres do ponto de vista de energia, de consumo livre, são os países de maior dependência hídrica. Então, o Brasil tem um ponto bom em ser limpo, 86% da matriz elétrica e cerca de 68%, 70% da matriz energética limpa brasileira. Então, a nossa questão de limpeza não é porque a gente precisa limpar a matriz, é porque nós temos e somos considerados um grande poluidor do agronegócio. O Brasil hoje ele contempla ou possui 1,4% das emissões globais. Só que 73% dessas emissões elas são feitas no agronegócio, na agroindústria, pela fermentação entérica e por uso da terra, que é desmatamento, uso de solo, fertilizantes. E a nossa ação que está sendo realizada hoje por grandes empresas é de ajudar na compensação, na mitigação desses gases que não vão mudar. O Brasil, e aqui eu faço elogio ao agro e não crítica, nós somos o maior produtor de vários commodities e o maior exportador do mundo. Então, não sou a favor de mudar esse cenário. Eu sou a favor que a gente colabore para mitigar e compensar essas emissões. Isso só vai ser feito com energia limpa, com energia renovável, com geração distribuída. E aí o solar ganha de lavagem. Vai para 90% desse mercado de geração distribuída. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente vai para um mercado internacional, sim, a OCDE ela tinha uma matriz muito suja, 60% a 70% suja. E aí criaram um feed-in tariff. O governo passou a pagar para que as pessoas produzissem energia limpa, enquanto nós era o net metering. E isso foi o que causou esse grande boom lá fora, na China, na Europa, em todo o mundo. Mas eu tinha uma outra questão de infelicidade, a grande dependência da Europa do gás russo. A Europa vem investindo no Brasil há mais de 8 anos num programa de hidrogênio no Brasil que foi acelerado, super acelerado, nesses últimos 6 meses por conta do conflito com a Rússia. E aí o movimento de hidrogênio verde tem crescido muito. Hidrogênio verde nada mais é que você obter hidrogênio, no caso do verde, por eletrólise, separar o oxigênio e o hidrogênio da água, você separa isso aqui que tem um valor energético. Para terem uma ideia, a bomba atômica tem um poder 700 vezes menor que uma bomba de hidrogênio do mesmo tamanho. Ou seja, o poder calorífico do hidrogênio é 700 vezes maior do poder de uma bomba atômica de mesmo tamanho. Então, para você ver onde vai parar isso. E a gente tem a possibilidade de se tornar o maior polo exportador do continente, do hemisfério sul, de energia para a Europa. A Europa reduziu drasticamente o consumo russo e ela já decidiu que ela nunca mais na vida pretende voltar a depender de ninguém. Ela nunca mais na vida quer ter essa infelicidade de depender de apenas de uma fonte ou de um país fornecedor. Então, o Brasil ele tem a chance de produzir hidrogênio e exportar isso nos portos para a Europa. Por que o Ceará saiu na frente? Porque o Ceará viu isso na frente, porque o porto de Roterdã, que fica na Holanda, é dono de 30% do porto de Pecém. Então, ele achou o mercado consumidor, ele é dono aqui, preparou a infraestrutura, se organizou e está fazendo isso. Eles estão agora na COP27, estão apresentando a solução. O Joaquim Rolim, que também é da BGD,
está lá falando sobre hidrogênio verde, levando a solução do Porto de Pecém lá para o pessoal e vai apresentar amanhã, se eu não me engano, 10h20 da manhã, podem acessar online o painel que vai ter aí de hidrogênio verde. E o Brasil, além disso, se torna uma grande potência. Gente, geração distribuída pela regulamentação, eles falam que a capacidade é 5. Geração distribuída gera na carga. Hidrogênio verde gera na carga. Somos geração distribuída. Geração centralizada é longe da carga, onde você usa 700 mil quilômetros de transmissão. Distribuída é carga independente do volume de energia que você vai gerar. Isso é geração distribuída. E tem mais. Se a gente pegar 12 últimos anos, o solar saiu do zero até onde estamos hoje, 15 GB. Importamos cerca de 12 a 13 bilhões de dólares de equipamentos de energia solar. Nesse mesmo período, o Brasil importou 59 bilhões de dólares de fertilizante. É o produto mais importado pelo Brasil. Não é petróleo, é fertilizante. 6,8% de tudo que a gente importa é fertilizante. Então, a gente tem a grande oportunidade, sobretudo do estado de Minas Gerais, que não vai exportar porque não tem porto, mas de fornecer fertilizante para o mercado interno, de melhorar a balança comercial brasileira. Esse é o grande desafio e essa é a grande aposta que eu acredito em relação ao hidrogênio verde. Café, eu achei meio provocativo esse negócio de falar que a gente não tem porto. Não achei. Tem Porto Seco. Tem Porto Guarapari, Porto Cabo Frio. Como é que não tem porto? Implicância. Bom, gente, debate aberto. Vamos perguntar, vamos provocar. Em vez de eu fazer outra rodada, eu queria ouvir vocês. Eu queria ouvir o que vocês querem ouvir dessa turma aqui. Eu vou pedir só para que seja um de cada vez, para não tumultuar muito, senão a gente não dá conta de levar o microfone. Vanessa, você quer perguntar alguma coisa? Não quer perguntar. Bem. Walter, alguma pergunta? Vai pegar outro microfone. Muito bem. Agora vai. Luciana, você mesmo, não vai perguntar sobre CGHs? Que eu sei que você fez uma, fez duas, 450 mega, 550 mega lá no Mato Grosso. Não vai perguntar? Não tem nada para perguntar. Ah, obrigado. Vai pensando aí que depois é você, viu? Boa tarde, me chamo Rodrigo, sou da Solaris Energia, Santa Catarina, Xanxeré. Eu queria fazer uma pergunta a respeito sobre uma das questões da Lei 14.300, é na RGE o assunto. E, por exemplo, assim, eu estou criando eu preciso fazer uma unidade nova e fazer concomitante o parecer de acesso junto. E a RGE, ela não tem a CPFL RGE agora, né? Ela não tem um acesso que eu consiga fazer esse processo. Eles pedem primeiro para mim criar a unidade consumidora, fazer aumento de carga e depois pedir o parecer de acesso. Eu queria ver a visão da BGD, como é que está em relação a isso. Já teve algum caso e foi resolvido? Eu entendo que isso é para esse senhor. Não sei se na BGD a gente teve isso. Tem um site, tem um link no site da ANEEL para você fazer pesquisas de processo administrativo, já tenha sido respondido, tá? Dá para você acessar isso, mas enfim. Tem um artigo específico na Lei 14.300 que fala que solicitações de unidades novas e mini geração devem ser feitas concomitantemente. Assim como esse artigo, outros artigos as distribuidoras têm descumprido. Não vou dizer que todas estão descumprindo isso, mas no seu caso, o que parece, a RGE está descumprindo. Caminho das pedras. Chovendo molhado aqui, mas ouvidoria. Talvez você não tenha resposta, ou vai ter alguma resposta negativa. Estou com um problema no sistema. Dali partir para a ANEEL. Eu fui semana passada para a ANEEL, estive lá na sexta-feira. E, olha, eu vou te falar que tem gente muito competente lá. A gente tem todos esses embates aí, mas tem gente muito competente. E
tem muita coisa que eles entendem que as distribuidoras estão descumprindo e que vale sim a pena a gente cutucar. O volume faz diferença. Amanhã eu devo falar de um tema, por exemplo, são 240 processos do site da ANEEL, que a ANEEL já analisou de algum tema, de alguma forma, a questão de divisão de usinas. Esse seu tema, se 1, 2, 3 começa a cutucar, uma hora vai ter que dar uma solução, né? E aí a terceira solução, que quase ninguém gosta, mas, gente, não vai ter para onde correr, é judiciário. Vai ter que contratar um advogado, a gente chama isso de obrigação de fazer, que a distribuidora cumpra com isso, sob pena de multa, mas, infelizmente, é esse rito que deve ser seguido. Não tem mágica, né? A nossa maior preocupação é que estamos chegando na reta final aí de janeiro. Por isso que oficialmente de carga da reforma de rede, 120 dias para executar, lascou, né? Por isso que eu estou falando, assim, a gente está chegando num cenário inevitável de contencioso com as distribuidoras. E eu entendo todo mundo quer ter um contato dentro da distribuidora, quer um amigo, quer que a BGD ligue para alguém, chame Deus, quer que faça qualquer coisa. Mas, gente, não vai ter para onde correr. Vai ter que documentar e vai ter que ir para o judiciário. Infelizmente. Pô, aproveitar que tá aqui do lado, fazer Um combo, né? combo. É isso aí. Manda ver. Sou da Solaris Energia também, diretor de operação lá. E tive a felicidade de fazer um treinamento há 5 anos atrás com o café aí. Não sabia nada. Tudo eu que passei para ele. Tudo. Mas E era ele incrível, porque era uma dificuldade que a gente tinha na época, né? Que a gente começou nas coxas, aprendendo, errando, né? E aí até eu lembro lá, eu tava falando com o Rodrigo aqui hoje, que tava no treinamento do café, o café apresentava, não, porque as empresas fazem desse jeito aqui, nós falávamos, meu Deus, nós fizemos também. Então, assim, tem essa dificuldade, né? Hoje a gente instalou quase 300 usinas esse ano, então a gente tem uma demanda muito alta, né? Porém, eu vejo uma dificuldade, até eu incomodo o café direto. Café, não tem um treinamento aí, não tem alguma coisa para nós estar se aperfeiçoando, principalmente porque tu vai crescendo, tua empresa vai criando corpo e aí tu vai querendo fazer usinas maiores aí de 1 mega, 5 mega, 10 mega, porém o mercado não tem capacitação para isso, né? E aí a minha pergunta é, vocês têm um pensamento no integrador final que vai lá e instala, que é quem realmente, que eu vejo que é a ponta disso, né? A gente fala de toda a cadeia, mas o integrador está lá instalando essas usinas aí, vai ter processo de verificação, mas eu vejo hoje que não tem qualificação no mercado. É muito difícil tu achar um curso, um treinamento, alguém que capacite, né? Empresas, por mais que a gente tenha muita vontade de fazer, a gente não tem onde fazer. Então, assim, eu queria perguntar se vocês têm algum planejamento ou alguma dica aí para passar para nós sobre isso. Muito bem. Eu passei o microfone para ele porque essas iniciativas que nós temos muitas vezes na BGD de capacitação nascem numa ideia que eu vejo sempre muito positiva que o café tem. O próprio programa setorial de qualidade que a gente está propondo agora no setor, ele tem essa ideia do café de começar a olhar justamente para equipamentos, né? A gente vai começar pelo inversor, numa ideia de tentar dar uma ordem ou começar a analisar melhor o que a gente tem no mercado, e isso não vai ficar no inversor, isso vai para conector, cabo, módulo, enfim, né? É um programa voluntário, vai ser falado também, né? Vai ter uma apresentação sobre isso. E houve uma discussão, inclusive, dos pares, né, de outros atores no mercado, propondo também, e entendendo que muitas vezes o problema não estava somente no equipamento, ou não estava, somente no equipamento, mas também na instalação, na mão de obra. Nós tivemos uma iniciativa no passado, né, Café, que foi a capacitação para o integrador, né? A gente fez uma rodada, era uma avaliação. A gente entende que é oportuno sim voltar a isso. E eu concordo com você que é necessário pensar, estruturar. A gente desenhou também a ideia que a gente chamava de Universidade ABGD. Talvez não seria esse o nome, né? Mas era o nome piloto dentro da BGD, justamente para pensar exatamente nisso, em processos de capacitação. Não é uma ação fácil, porque ela requer uma estrutura. Eu estava comentando isso há pouco até,
Eu fui professor na graduação e na pós-graduação por uns 6 anos, né? Então, assim, é um negócio em separado, quase. Capacitar, formar direito, né? Fazer direito. Ele é um processo que ele requer tempo, estrutura, recurso, né? Então, vontade a gente tem, querer fazer a gente quer, mas a gente precisa estruturar isso para fazer direito. Não adianta você, eu vou fazer para me sentir aliviado que eu fiz algo, mas que não vai retornar. Então, a gente percebe o sistema S, Senai, dentro da perspectiva do Senai, buscando fazer isso, né? A gente já começa a perceber em alguns Senais no Brasil. O Sebrae foi uma parceria, inclusive, que a gente desenvolveu ao longo desse ano de 2022, com um olhar um pouco diferente. O Sebrae estava com um olhar do empreendedor, do microempreendedor desse setor nosso, como é que ele entendia questões de fluxo de caixa, de marketing, de venda, enfim, tudo isso, não necessariamente um olhar técnico da instalação. É um desafio, eu acho que é um desafio que a gente tem na medida que o mercado vai crescendo, a gente vai buscando acertar essas lacunas, né? O próprio megawatt validado é essa ideia, né? De peraí. E ali tem parâmetros, né? No parâmetro, se eu não me engano, né, Hugo, as letras a letra A do que eu preciso cumprir, B e por aí vai, que a gente vai analisando, vai até a letra X. Então você vai ver que tem um checklist ali de 20 alguns pontos, né? Por quê? Porque a gente percebeu que é uma carência, mas é um pouco mais fácil de você conseguir fazer, porque o outro é capacitar, é gente, né? Você precisa estruturar para capacitar a gente. É um desafio, mas é fundamental, sem nenhuma dúvida. Só complementando, Crispim e Ricardo, a ação de capacitação ela sempre está acontecendo, né? O Senai, o Sebrae, todo mundo está trabalhando. A última iniciativa nossa na BGD, eu fiz algumas reuniões com o Instituto Federal, os institutos federais, no Brasil inteiro. Fomos ao MEC em Brasília. O currículo foi consolidado. Dia 17, semana que vem, eu vou dar aula de abertura lá no Instituto Federal de São Paulo, dos treinamentos todos do Instituto Federal para capacitação da engenharia, grandes usinas, pequenas usinas, com duração de 300, 600, 1.600 horas. Já tem algo sendo construído. Mas hoje ainda o mercado é tão veloz, as tecnologias mudam tanto, que a melhor forma que eu considero de capacitar ainda é o que a gente faz hoje, eu e você, por exemplo. Deu pau, vamos trocar experiência junto. Assim, eu tive problema na minha usina, você teve na sua. Eu acho que é ter uma rede ainda de diálogo funciona melhor, né? Quem não dialogou no momento de construir, ou botar o seu dinheiro e investir o seu dinheiro numa usina, provavelmente falhou em algum item que alguém já tinha mitigado aquele item. E tem tudo a ver com o megawatt validado, ou seja, já tem um roteirinho, é roteirizar e trocar a experiência. Eu acho que é mais rápido, mais válido, mas do ponto de vista oficial, os institutos federais das universidades começam a se preparar, mas não são tão velozes quanto a gente é. Né? A gente vai construir 10, 30 usinas e crescer, né? Eu falo isso pela experiência da minha empresa em si, crescer é um negócio muito complexo. Né? O Ronaldo está ali atrás, é meu sócio, ele fala que está na hora de dar outro salto. Né? Mas eu e ele tomamos uma decisão seguinte, nós só vamos fazer e ter equipes para montar 3 usinas simultâneas no máximo. Foi uma decisão estratégica nossa, não quero mais TI. Agora a gente precisa... E todo mundo foi treinado internamente, né, cara? Não chegou ninguém pronto. Tem nem que está comigo há 8 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, está desde o início, que foi sendo formado em planejamento, gestão de negócio, gestão de projeto, engenharia, OIM, mas tudo isso do mesmo jeito, tomando porrada, aprendendo, errando, compartilhando com quem já tinha feito. Nem toda experiência internacional serve para a gente, né? Então a gente precisa inventar, às vezes, algumas coisas do Brasil, mas é um desafio que todo mundo aqui vai passar, né? A dor de crescer num setor onde você não encontra profissional ali. Acabei de encontrar um amigo meu aqui do setor, falou, Café, eu preciso de 12 funcionários seus semana que vem para comissionar uma planta de 800 megawatts. Ficar 60 dias. Eu falei, hein? Como é que você tem 12 funcionários disponíveis, ficar 60 dias para comissionar uma planta de 600 megawatts? Não existe. Eu falei, porque o cara não encontrou. Ninguém quis pegar o serviço. Então, isso está acontecendo muito no mercado. Eu acho que é um sintoma do crescimento e a gente vai ter que superar isso juntos e estudando por conta própria, às vezes, sem uma formação oficial. Né? Boa tarde. Ele falou tudo. Pessoal, boa tarde.
Essa pergunta vai dirigida aí para o doutor Einar. Você esteve lá recentemente na ANEEL e a ANEEL tem publicado em conta-gotas algumas manifestações até extraoficiais sobre entendimento daquilo que está sob consulta pública e aquilo que é a grande divergência, pontos que a gente entende, muitos advogados entendem que não dependeria jamais de qualquer regulamentação, porque está muito claro, e ouvindo alguns comentários sobre o artigo 8º, parágrafo 6º, que diz claramente que custo de conexão para microgeração é por conta da concessionária, não cabendo ao solicitante qualquer tipo de investimento. Nós concordamos que o caminho vai ser judicialização mesmo, a gente está caminhando para isso, não vai ter outra saída, tanto que a diretoria de jurídica sobre a sua condução, o presidente Guilherme, nos autorizou a criar em Minas Gerais uma coordenadoria jurídica, que o doutor Everett está aqui com a gente, vai ser empossado formalmente, mas eu queria a sua opinião sobre este ponto. Custo de conexão de microgeração. Cabe ou não algum tipo de cobrança ao acessante? Não, não cabe. Isso a lei é clara. A CEMIG, eu tenho já uns 30 pareceres de acesso, todos acima de 20 milhões de reais de custo de conexão. Tá barato. Hein? Se pudesse vender, eu venderia, mas não pode, né? Será que não é porque você é atleticano, Walter? E o cara que está analisando... Não, eu estou levantando uma hipótese, porque não faz, o resto não faz mais sentido. Gente, bom, tá respondido, né? Papum, né? A última pergunta, lá tem uma mão lá atrás, duas. Vamos lá, então, já que... Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber mais sobre a questão da teoria de provas, né? Seria mais para o doutor também a pergunta. Em questão, por exemplo, na comunicação com a concessionária ou com a distribuidora, às vezes, muitas vezes é feita por telefone, não tem e-mail, né? Não teria como ter, ou se é por e-mail, não vão responder a confirmação de recebimento, né? Não vai, eles... Na maioria dos casos não tem, a gente não consegue essa confirmação. Às vezes tem que ligar, pedir para reenviar um e-mail, e enfim. Então, como é que poderia lidar com esse desafio para ter toda essa documentação em algum caso que precise levar jurídico e enfim? As pessoas acham que advogado tem todas as leis decoradas na cabeça, né? Vou te explicar como eu busco encontrar algum tema. E você, jovem, carinha de nerd aí, vai conseguir fazer, tranquilo. Vai lá na resolução 1000, dá um Ctrl F de encontrar, digita o que você quer ali. Solicitação de vistoria. Qual é a sua dor? Dá um Ctrl F, vai buscar na resolução 1000, qual que é o artigo? Então eu dou um exemplo, solicitação de vistoria que não foi realizada. Você vai encontrar lá, solicitação de vistoria, artigo tal, a distribuidora deve realizar em até 7 dias. Exemplo. E aí você falou que ligou, mandou e-mail, a distribuidora não atendeu. Manda um e-mail, conforme artigo tal, a distribuidora deve realizar a solicitação de vistoria no prazo X. O não atendimento desse prazo configura ilegalidade. Bem curto, não precisa ficar com muito flu-flu. Isso já é um marco temporal. As notificações extrajudiciais, antigamente as pessoas, vou falar com o meu advogado, vou te mandar uma notificação extrajudicial, achando que o advogado mandou a carta, a pessoa vai lá na sua casa e entrega o dinheiro, está com medo do advogado. Notificação extrajudicial, a grande importância dela é marcar o tempo, marcar posição. Então, um e-mail é uma notificação extrajudicial. Notificação extrajudicial nada mais é do que uma comunicação que não está no judiciário. É só isso. Só tem um nome que às vezes as pessoas confundem que
tem que ser um advogado que está escrevendo. Então, é marcar o tempo. Então, joga o peso para lá. Você está com esse peso para cá? Joga o peso para lá. Você já fez a sua marcação. Daqui para frente, se a distribuidora descumprir, contra o descumprimento dela, cabem suas medidas. Tá? Te orientaria assim. Gente, a nossa amiga, a moça da plaquinha, já levantou para mim 3 vezes que o tempo está esgotado. Mas a gente vai para a última, por direito adquirido, que a gente discutiu bastante também ao longo desse período. Passa para o colega. Conseguiu? Você é sensacional, Walter. Cresceu, quer ficar assim, velho. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. César Malta, da Solaris. Eu queria fazer 2 perguntas em uma, já aproveitando que vai encerrar. Pacotão, hein? A primeira, eu queria saber se vocês... o que vocês acreditam sobre a lei? Se ela vai ser prorrogada, se vocês acreditam que pode vir a acontecer ou não, essa data ser extensiva para mais 1 ano ou 6 meses. E a segunda pergunta é sobre as certificações. Essa certificação, vocês acreditam que vai dar para as pessoas que estão construindo uma usina, montando um embasamento jurídico para se defender caso venha ter algum problema? A CEMIG veio e pediu para desinstalar. A gente fala, olha, mas a gente tem uma certificação, que tem a gente fez toda uma validação e cumpriu todos os requisitos. E vocês acreditam que isso vai pesar a favor da gente? Tá, eu vou responder a primeira e passo para o Hugo a segunda. Esqueci teu nome, me perdoa. César. César. É um desafio interessante. De um lado, nós, o setor, com outras associações, também trabalhando em prol disso, a Solar conosco, MSL, Abra PCH, Biogás, enfim, um número bem significativo de associações se manifestando. Fizemos uma carta aberta e tudo, já tem uma aderência de um número bem significativo de parlamentares também entendendo a nossa queixa. E a nossa queixa é uma queixa por tempo, por entender que o tempo que deveria ter sido cumprido pela agência não foi cumprido, né? Então a ANEEL deveria ter se posicionado até 7 de julho deste ano, ela não o fez, demorou por N motivos, não cabe a gente, senão vamos alongar muito a resposta, ela não fez, e a gente está vivendo, e aí de alguma maneira, que a gente viu no Brasil inteiro, as distribuidoras se aproveitaram desse artifício, inverídico muitos deles, para dizer, olha, como a ANEEL ainda não se posicionou, não regulou, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo outro, o que foi um prejuízo para o consumidor final. Por isso, inclusive, a prerrogativa da nossa discussão do PL 2703 nasce com o deputado Celso Russomano, com foco no consumidor, entendendo que ele foi o maior prejudicado, porque o tempo dele, para que ele pudesse ser beneficiado da lei atual, está acabando. Bom, então esse é o contexto, e a gente já tem uma aderência, conseguiu um número necessário de parlamentares para colocar em votação em urgência urgentíssima. Ok. Hoje é dia 9 de novembro de 2022. Nós viemos a 9 dias de uma eleição que ainda está com seus ruídos, né? Onde a oposição saiu vitoriosa. Não, oposição, óbvio, ao atual governo. Não estou entrando em mérito político nenhum aqui. Mas o fato é, eu tenho um congresso novo, eu tenho um parlamento novo que está chegando, alguns deputados vão se manter. Lafayette de Andrada, por exemplo, que é um deputado que sempre nos defendeu, se reelegeu. O Gil Pereira, que estava aqui hoje, também se reelegeu. Tudo bem que é estadual, mas, enfim, mas você tem uma mudança. Você vai ter uma mudança, né, também no executivo. Então, eu acho que o maior desafio nosso é o tempo, é o prazo, né? Porque hoje é dia 9, a gente já falou aqui, trouxe uma informação extremamente pertinente, o café, que é para colocar a cerveja para gelar 1 da tarde no cooler e tirar, porque não é para abrir a geladeira na hora do jogo, ou seja, nós vamos parar a hora que a Copa começar, que começa no dia 20, nós temos 11 dias, que aí é Copa Natal, entende? Então, assim,
seria irresponsável, de certa forma, da minha parte, como presidente da associação, dizer para você, cara, garantido, tá? Vamos conseguir. A gente vai tentar. A gente vai trabalhar nessa pauta, a gente está trabalhando nessa pauta, a gente tem buscado outros caminhos. Agora, é um debate, passa pelo Congresso no momento que você tem essas características em um tempo muito curto. Agora, não quer dizer o seguinte, não deu agora, não deu até o dia 6, não deu até o dia 7, não quer dizer que a gente não vai continuar discutindo, não vai continuar pleiteando, de repente com um Congresso novo que entra, a gente perde um delay, aí já é hipótese minha do Guilherme aqui, tá? A gente perde um delay aí de um mês. Olha, não conseguimos no dia 6, 7 mas conseguimos uma prerrogativa no início de fevereiro que volta a valer o que era. Acho que a gente vai ter que debater. Agora, ainda é muito cedo, né? E tem que olhar para essas variáveis. A gente espera que sim. Estamos trabalhando para que sim. A moça da placa está querendo jogar a placa em mim. Agora ela já ameaça a placa. Ainda tem o Hugo. E se você acha que eu falo muito, você não viu o Hugo. Quer ver? Vamos só separar duas coisas: certificação e padronização. Tá? Certificação requer uma norma técnica. Ela segue normas técnicas. Então, a megawatt validado não é certificação. A gente tem a NBR. Se você seguiu a NBR, você tem como se defender que você fez o certo. Então, vamos lá. Aí, quem cuida é o café. Sou engenheiro, mas qualquer gente que vive de obra sabe mais do que eu. Então, é norma técnica. Aí é como você se defende. O selo significa que você seguiu todo o rito e padronizou, e que o seu projeto, de fato, é como se fosse uma ISO. ISO não é certificado. Você fez tudo o que deveria ser feito conforme aquele rito. Você cumpriu o rito. Você cumpriu o rito que o acionista quer, você cumpriu o rito que o investidor quer, você cumpriu o rito que o cliente deseja que assim seja. Norma técnica é outra história. Eu construí conforme a norma, é obrigatoriedade. Com megawatt validado ou não. É obrigatoriedade, o teu projeto está na lama. O galo, velho. Calma com essa placa. Nós finalizamos. Eu vou te pedir desculpa. Depois a gente pode bater um papo aqui fora e trocar uma ideia, mas a pressão é forte, a pressão é grande. E para fechar, eu queria, até no tema jurídico, e há uma preocupação nossa da BGD, e no olhar para isso, e para evitar que o nosso diretor jurídico tributário, Enar Tribucci, tenha um burnout, palavra, hein, bicho? Estresse, qualquer coisa do tipo, a gente tem uma iniciativa nova na BGD, que é começar a olhar para coordenações jurídicas específicas locais. E nesse sentido a gente fez um movimento muito oportuno. Mais uma vez, uma boa ideia do nosso amigo Walter Abreu, diretor regional em Minas Gerais, que nos indicou o Heber Alcântara Ferreira. Você sabe que quando você disse que, olha, eu quero te indicar o Heber Alcântara Ferreira para ser o nosso coordenador jurídico em Minas Gerais, eu fiquei tranquilo, porque o cara já tem nome de advogado. Não é verdade? Você fala assim, Heber Alcântara Ferreira. Você fala, que isso, cara? Não vai dar errado. Heber, brincadeiras à parte, bem-vindo à BGD. Eu gostaria que você viesse aqui para te entregar aqui em mãos aqui o ofício que te dá essa prerrogativa. O Heber, além de advogado, investidor do setor, é presidente na OAB em Minas. Obrigado. Walter. Tem dois com você. A gente vai ter mais gente para dividir a discussão aí com o Enar. Gente, eu declaro encerrado esse meeting da BGD. Convido a todos que conheçam o nosso stand, que conheçam a nossa carreta da BGD, está aí, carreta escola, que roda o Brasil inteiro. Espero vê-los em breve, num próximo debate.